Ficção de cura. O que é? Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e hoje eu vim trazer algumas indicações de livros que são ficção de cura. Agora, basicamente, o que é isso? É um gênero literário que se caracteriza por histórias leves e reconfortantes, geralmente ambientados em espaços acolhedores, que proporcionam uma sensação de bem-estar e reflexão sobre os dilemas cotidianos da vida. Os ambientes que são narrados, nos livros de ficção de cura, eles são muito em cafeterias e livrarias, e é uma coisa que eu amo demais quando um livro é ambientado nesses dois lugares, porque eu adoro muito. E o livro, ele traz assim umas personagens onde eles passam por coisas cotidianas, onde eles passam ali por diversos dilemas da vida, como desilusões amorosas, perdas, doenças, luto e muitos outros tipos de sentimento. Além de que ele traz muitas diversas reflexões do dia a dia mesmo. E são livros assim, que eu estou adorando muito ler e conhecer. Tanto que a maioria dos livros desse gênero, eles são uns livrinhos bem curtinhos, onde você consegue ler ali em apenas um dia. Então vamos ali para minhas indicações. E com a minha primeira indicação, que é Meus Dias na Livraria Morizaki. Esse livro é muito curtinho, mas é uma história muito emocionante, onde nós vamos acompanhar a história de Takako, porque, gente, os nomes dos protagonistas aqui são muito difíceis de pronunciar e muito difíceis de lembrar, tá? Basicamente, a Takako, ela tem 25 anos, ela acabou passando ali por uma desilusão amorosa, porque ela tinha uma vida tranquila, ela tinha um namorado, até que esse cara simplesmente chega pra ela e fala: eu vou me casar com outra pessoa. Sendo que ela não fazia ideia, ela não imaginava essa questão aí na tua vida. Então, basicamente, tua vida acaba aqui se desmoronando ali, acaba aqui entrando numa depressão muito forte, até que ela acaba aqui recebendo uma ligação do seu tio, que é Satoru, se eu não me engano, e que tem uma livraria, que é basicamente uma livraria que vende livros usados, basicamente livros de bolso, livros usados, livros antigos, e enfim. Acaba aqui convidando ela para passar ali uns dias, na casa dele, na livraria. E ela, sem saber muito o que fazer, porque ela saiu do emprego, perdeu o namorado e tá meio que sem saber qual seguir a sua vida, qual rumo seguir. E ela aceita essa proposta, ela vai para a livraria. De primeiro visão ali que ela tem quando chega na livraria, ela diz: meu Deus, que livraria muito estranha. Tem mofo aqui, cheiro de mofo. Só que ela acaba aqui entrando no mundo dos livros. Ela acaba conhecendo os livros, onde um livro acaba sendo ali o seu ponto seguro. Tanto que ela vai conhecendo outros personagens, vai acabar se envolvendo ali com seu tio, e acaba que ela, através dos livros, ela vai meio que saindo daquela vida, daquele sentimento onde ela estava sentindo. Meio que o livro meio que resgata ela daquele sentimento na qual ela estava passando, que é a depressão. E além desse aqui, que é um livro muito aconchegante, eu adorei muito conhecer esse livro, que tem Uma Noite na Livraria Morizaki, basicamente uma duologia. São os mesmos personagens, tanto que esse primeiro a gente conhece, a Satoru, conhece a Takako, e também tem uma outra história que é a Momoko, que é a sua tia, que também aparece aqui nesse primeiro livro. Porém, coisas vão acontecendo porque a Momoko fugiu, foi embora, deixou o seu tio literalmente abandonado, e ele nunca foi atrás dela, porque ela deixou um bilhetinho dizendo: não vem atrás de mim. Só que aqui ela aparece nesse livro, ela volta ali, e a missão da Takako é descobrir por que ela voltou e qual é a razão disso. E já nesse segundo livro, nós temos todos os mesmos personagens do primeiro livro, onde nós vamos ter a Takako passando por outros sentimentos, outras relações, onde ela já passou um tempinho ali, ela tem um namorado, já tem um novo emprego, então meio que ela acaba passando ali por uns sentimentos de que ela sofreu uma desilusão amorosa, ela foi enganada, só que ela não consegue se abrir para outras pessoas, nem para o seu próprio namorado sobre os seus sentimentos. Então, meio que a gente vai vendo ali suas relações sobre abertamente, tentando entender esse sentimento, tentando se abrir para novas oportunidades, para novas pessoas, para o seu namorado, para contar os seus sentimentos para ele. Então, meio que ela vai passando a entender um pouco, sobre esse sentimento. Então, é uma história muito incrível. Eu adorei muito a evolução da protagonista.
E assim, é um livro que eu super indico pra você, porque é uma leitura que você consegue ler em um dia e é uma história muito reconfortante. E é óbvio que se passa ali, né, em uma livraria. Quem não ama, né, história que se passa em uma livraria como nós que somos leitores e ama livros, né? E já um livro que eu falei muito aqui no canal, é um livro que eu também super indico e também é uma ficção de cura, que é Relatos de um Gato Viajante. Muitos livros que são ficção de cura, muitos são representados como um gatinho também, né? Porque dizem que gatos são muito acolhedores, traz aquele momento de aconchego e carinho, e também aparece muito nesse cenário desse tipo de livro. E aqui, né, em Relatos de um Gato Viajante, nós vamos acompanhar o Satoru e a Naná, que é um gato de rua que acaba sendo adotado pelo Satoru, onde eles acabam criando ali um laço de amizade muito forte, um laço de amor, onde que Satoru está passando ali por algumas questões na sua vida e ele precisa simplesmente encontrar alguém que possa adotar o Naná com responsabilidade. Então vamos acompanhando, né, essa viagem entre eles dois ali em busca de uma pessoa para adotar. Tanto que nessa viagem a gente vai se encontrando ali com os personagens do passado de Satoru, como seu amigo de infância, amigo de faculdade, amor, ex-amores, paixões. Então, assim, é uma história muito reconfortante porque você consegue ver o laço de amor que eles dois têm. Tanto o Satoru, que ele tem um amor enorme por Naná, tanto o Naná, que ele tem um amor muito grande pelo seu dono. Então, assim, é um livro muito reconfortante, aconchegante. É uma história que eu amei demais, porque como eu tenho um gato, então meio que acaba aqui tendo um pouquinho de amor maior por conta disso. Então, assim, é um livro que eu super indico. E é uma leitura que você consegue ali ler em um dia ou em dois, na verdade. Nesse caso, sempre demora um pouquinho mais, mas enfim. Mas é um livro maravilhoso. E tendo aqui dois pontos de vista, né, que é o do Satoru, mas também nós temos os pensamentos do próprio Naná, que é uma coisa maravilhosa, porque você lê os pensamentos do Naná e você fala, isso é literalmente um pensamento de um gato, porque, nossa, se gato falasse, falava com toda certeza isso aqui. Então, deixa aqui a minha indicação. E já uma outra indicação, que é um livro que eu li há um tempinho, mas é uma história que eu gostei bastante. Não foi uma história que me emocionou muito, alguns contos sim me emocionaram bastante, que é Antes que o Café Esfrie. Temos já várias continuações dessas histórias. Eu comprei o segundo e o terceiro volume, falta o quarto volume. E aqui, basicamente, eu vou acompanhar dentro de uma cafeteria várias pessoas e vários personagens, onde cada um deles estão passando por uma situação bem diferente na sua vida, sendo decisões amorosas, perdas, lutos, reencontros, amizade entre mãe e filha. Então, assim, é uma história onde vai se passar nessa cafeteria, só que tem uma questão nessa cafeteria que você consegue viajar no tempo. Ou seja, você pede um café específico, você tem que sentar numa mesa específica e você simplesmente toma esse café e você volta pro passado. Ou seja, você volta para um único momento que você mais quer. Só que tem ali umas diversas regras que você tem que seguir. Ou seja, a pessoa que você quer rever novamente, tem que ter estado nessa cafeteria, tem que ter estado com ela. E é claro, você tem que tomar o café antes que ele esfrie, porque se você tomar e ele já estiver esfriado, você simplesmente fica meio que preso ali no tempo. Então, assim, é umas histórias muito aconchegantes, com muitas diversas reflexões. Eu gostei bastante do livro. Teve uma história que mais me emocionou, que se eu não me engano foi a mãe e a filha. Muitas das vezes as histórias foram questões muito interessantes de se ler. Eu só não gostei muito, né, da capa do livro, mas enfim, eu tenho algumas divergências em questão a essa capa, mas tudo bem. Mas é uma história que é muito maravilhosa, eu deixo aqui a minha indicação. E é um livro que você consegue ler em um dia também, porque é um livro bem curtinho, na verdade. Mas deixa aqui a minha indicação para você. E já a minha próxima indicação é uma leitura que eu li ano passado, que foi uma leitura bastante aconchegante, que eu gostei bastante, que é Amêndoas. Aqui nós vamos acompanhar a protagonista Yun Yai. Vamos dizer assim, gente, que os nomes dos protagonistas de ficção de cura são difíceis de se pronunciar, tá? Mas assim, o protagonista basicamente nasceu com as suas amígdalas
que tem no cérebro muito pequeno, eles não foram muito bem desenvolvidos, que é basicamente uma parte do cérebro onde você consegue identificar todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, como raiva, ódio, amor, amizade, todos esses tipos de sentimentos são concentrados nessa amígdala. E essa amígdala tem meio que um formato de amêndoas, então ele chama as suas amígdalas de amêndoas. E ele basicamente é um personagem muito neutro, como ele não consegue saber como a pessoa se sente, né, em questão de sentimentos, reações, emoções, a maneira de como tá a cara, então ele não consegue identificar. A sua mãe, por não querer que as pessoas saibam que seu filho tem esse tipo de doença, ela tenta fazer com que ele seja pelo menos aceito na sociedade com diversas regras, assim para ele pelo menos saber mais ou menos como lidar com algumas situações. Só que coisas acontecem na vida desse protagonista, então ele meio que acaba que ficando solto no mundo sem muito apoio. Então ele meio que fica perdido porque a sua mãe está no hospital em coma e sua avó praticamente já é idosa, acabou falecendo. Então meio que ele ficou sem muito apoio. Então ele meio que ficou ali bastante perdido. E já em contrapartida tem um outro protagonista que é praticamente o oposto dele, que é o Jung, alguma coisa assim. E ele literalmente é raivoso, ele solta raiva pra Deus do mundo, bate de frente com todo mundo, ele é basicamente aquele garoto rebelde total. E acaba que os dois se encontrando ali no ensino médio, e ele meio que vê que o Jung, ai gente, desculpa, é muito difícil de pronunciar o nome dele. E simplesmente vê que ele não tem sentimento em relação com nada, então ele meio que quer tentar entender esse lado dele. Tanto que os dois vão criando ali uma amizade meio muito estranha, vamos dizer assim, mas que acaba sendo muito bom um para o outro, porque tanto o Jung quer saber como é não ter sentimento, tanto que o Yaun quer saber o que é ter sentimento. Então meio que eles estão ali juntos tentando entender um ao outro. Então é uma história que eu adorei bastante, me envolvi demais, é uma leitura muito cheia de reflexões e é uma maneira onde você entende como que se você ser diferente dentro de uma sociedade, você vai ser julgado, vai ser feito bullying com você. Então, assim, nesse livro, literalmente mostra exatamente isso. Que se você é diferente, entre numa sociedade, você vai ser julgado. Então, é uma leitura que eu adorei. Super indico e deixo aqui, né, pra você. E já a minha próxima indicação, que é Chocolate Quente às Quinta-feira. Eu já falei desse livro aqui no canal. Essa história aqui são diversos personagens que acabam se conectando entre si de alguma maneira indireta, vamos dizer assim, como se fosse um fio invisível. E aqui vai se passar justo numa cafeteria chamada Keifo Maybe, onde nós temos ali um mestre, ele está precisando de um funcionário, e acaba que aparecendo um jovem, e ele acaba sendo responsável dessa cafeteria, tanto que o mestre deixa ele como responsável e vai em busca de outros desejos, de outros sonhos. E nessa cafeteria, esse jovem que está responsável por ela, ele simplesmente está apaixonado por uma jovem que sempre vai ali naquela cafeteria às quinta-feira e sempre pede chocolate quente. Ela senta ali, pede seu chocolate quente e começa a escrever carta. A gente de início não sabemos o que é essa personagem, ou para quem ela está escrevendo essa carta, mas ao decorrer das histórias dos outros personagens, você vai entendendo, né, como as coisas ali vão se conectando entre eles. Ou seja, o personagem que apareceu no primeiro conto vai aparecer no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Então você fica naquela curiosidade de saber que personagem vai aparecer na história de quem. Então, nós temos aqui a história de uma mãe que ela meio que tá tendo ali problemas dentro de si em questão em relação ao seu filho, porque ela não sabe como se realmente está sendo uma boa mãe, então ela meio que está tendo esse conflito interno. Nós temos aqui uma professora que também está com alguns dilemas, tanto que acho que a irmã dela deve estar em Sydney, porque a história aqui ela intercala entre Tóquio e Sydney, então é maravilhoso isso. Nós temos aqui um casal de idosos que estão passando ali o seu aniversário de casamento, que foi dado pela sua filha em Sydney. Então, assim, é maravilhoso porque
quando você vai lendo, você vai conectando todos esses personagens nas histórias de cada um deles, porque eles vão aparecendo de uma maneira indireta. Então, mas você consegue notar isso, você percebe isso. É uma história que me envolveu bastante, gostei bastante. Gostei de toda essa questão do fio invisível entre eles. E é maravilhoso isso, porque você fala, olha, isso aqui é do capítulo 1. Olha, esse aqui é do capítulo 3. Então é maravilhoso isso, eu adorei bastante. Deixo aqui minha indicação, uma história que você consegue ler super rapidinho, você se envolve com os dilemas de cada um. E cada capítulo ele é dividido ali em cores, então é muito maravilhoso isso também. Então, deixo aqui a minha indicação para vocês. E já que não são indicações, mas também são livros que eu quero ler, que se encaixam muito nas ficções de cura. Eu separei 3 livrinhos que são Os Gatos de Café da Lua Cheia. E como vocês sabem, né, eu amo gato, tenho uma gata. Então tudo que tem gato, né, eu quero ler. Então eu comprei esse livrinho, ele é um livro bem curtinho, eu não sei muito de que vai a história. Eu sei que basicamente deve ser um navio onde tem diversos gatos. Enfim, sou bastante curiosa para ler esse livrinho. Também se encaixa aí, né, em ficção de cura. E já um outro livro que é Chibinico, o restaurante das memórias inesquecíveis. Eu sou muito curiosa para ler esse livro, tanto que na capa tem um gatinho, então assim, né? Tudo que tem gato, ou é restaurante, ou é livraria, eu literalmente quero ler. Eu estou de olho nesse livro há um tempinho, eu estou assim querendo muito ler ele também, e faz parte, né, desse gênero de ficção de cura. Não sei muito do que vai a história, mas eu acredito que seja aquela história bem aconchegante e provavelmente personagens que estão ali passando com os dilemas da vida, como sempre, não é? E já um outro livro, que esse aqui é muito a minha cara, e eu já falei dele aqui, e é o que eu tô louca para ler, que é Vou Te Receitar um Gato. Basicamente, eu sei um pouco da história desse livro, que é basicamente uma farmácia onde simplesmente você pega um gato, ou seja, você está com problema, passando por alguma situação aí na sua vida, como depressão, luto, perdas, desilusões amorosas, enfim. Você encontra nessa farmácia um gatinho que vai te acolher e você vai amar. Então, assim, eu estou muito curiosa para ler esse livro. Tanto que eu já vi muita gente falando muito bem dele. Então, assim, e eu, né? Amante de gato, óbvio, né? Que é muito a minha cara e eu quero muito ler. Então, tô muito curiosa para ler isso aqui. Porque gato é literalmente muito amorzinho e muito aconchegante. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações de ficção de cura. Se vocês nunca leram nada desse gênero, leiam, porque vocês vão amar e se apaixonar por cada um dos livros. Porque são livros aconchegantes, reconfortantes, que vai deixar o seu coração quentinho, que vai te dar aquela leveza do seu dia a dia de corrida, né? Que você pode estar com um dia muito cheio, cansado, mente cansada. Um desses livrinhos vão te ajudar e deixar o seu momento ali mais, uma leitura um pouco mais leve. Então, deixo aqui, né, as indicações. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre tentando ficar ativa por lá. Mas é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.